Olá, tudo bem? Antes de tudo, gratidão por você estar aqui comigo neste vídeo que eu chamei de vídeo pós-webinário, que na verdade é o complemento da aula que eu dei de como criar um infoproduto do zero. Logo depois da aula eu passei um formulário de feedback para as pessoas e tive a resposta precisamente de 100 pessoas, número redondinho, 100 pessoas deram a resposta nesse formulário, nessa pesquisa. Obrigado se você respondeu, gratidão enorme por se importar em responder, porque isso ajuda a eu descobrir o que é relevante para você, o que é interessante para você, ou seja, com isso a gente forma uma parceria ganha-ganha. Caso você não tenha visto o webinário que eu estou falando, a aula que eu estou te falando, junto a esse vídeo existe um link para você clicar lá e assistir a aula como criar um infoproduto do zero. Pois bem, eu vou começar, eu imprimi aqui as respostas das 100 pessoas, dá um total de 103 páginas, e eu já fiz um trabalho aqui de ler toda a pesquisa. Anotei as perguntas que faltaram ser respondidas e é isso que eu vou fazer aqui agora. Vou tentar ser o mais breve possível, meio que num ping-pong, e vou respeitar a ordem em que as pessoas responderam. Ou seja, quem respondeu primeiro, a pesquisa vai ter a sua resposta primeiro aqui nesse vídeo. Este questionário traz diversas informações, traz diversos feedbacks positivos, um ou outro feedback negativo. Enfim, eu não vou ler todo o questionário para você. O que eu vou ler são perguntas, assuntos que de repente faltou cobrir, então eu vou cobrir com você aqui agora, tá bom? Então vamos começar com o seguinte, o João Paulo, ele comenta aqui na resposta da pergunta, faltou alguma coisa na aula? Se sim, o quê? E ele falou assim, faltou falar sobre vendas automáticas. Pois bem, primeiro deixar claro que é o seguinte, a aula não foi sobre vendas, a aula não foi sobre construção de negócios, sobre construção de lista, nem nada. A aula tinha um tema específico que foi o que eu tratei, como criar um infoproduto do zero. Esse era o tema da aula, porque se fosse falar tudo sobre negócios digitais, a aula já foi longa, imagina se fosse falar absolutamente tudo, certo? Então eu só cobria aquele tema. Então, embora não seja o tema da aula, para fazer vendas automáticas, vou tentar representar um diagrama aqui para você entender um pouquinho a figura. Então imagina, você precisa primeiro de tudo uma estrutura que dê suporte aos seus negócios digitais. Tá? Eu vou rapidamente aqui tentar desenhar essa estrutura para que você entenda. Então, o que eu estou chamando de estrutura aqui, imagina que aqui você tem uma página ou um blog, que é o repositório de conteúdo de valor para sua audiência, ok? Então dessa página ou blog existe um formulário de captura para que as pessoas se cadastrem e você construa a sua lista. Uma vez que as pessoas se cadastraram, existe um sistema que controla o que eu vou chamar aqui de autoresponder. Então a pessoa se cadastrou, ela vai entrar no sistema de e-mail marketing, uma comunicação automática por e-mail. O que está faltando aqui é alguns trechos anteriores. Antes de você construir essa página ou blog, o que você precisa ter nela para que as pessoas se inscrevam é uma isca digital. Ou algumas pessoas chamam de recompensa e tudo mais. Então, você constrói uma isca digital que você vai utilizar para que as pessoas se inscrevam na sua lista. Antes dessa isca digital, para construir a isca, você precisa definir quem é o avatar. Talvez esteja escrito muito pequeno aqui para você aí na câmera, mas não tem importância, tá? Eu estou narrando o que eu estou escrevendo. O avatar, que algumas pessoas chamam de persona. Uma vez que você sabe, o avatar ele personifica o seu público-alvo. Uma vez que você sabe que esse é o público-alvo, você vai pegar uma demanda específica desse público, uma dor, uma necessidade, um problema para resolver, e vai construir uma isca relacionada a uma dor, a uma necessidade, que você vai colocar aqui na sua página ou blog, certo? É claro que antes disso, para você chegar aqui você precisa definir qual que é o seu nicho de atuação e tudo mais. Ok? Uma vez que essa estrutura está pronto, tá? Aí você tem que direcionar pessoas até lá. E nessa parte é a parte de tráfego. Que bom que essa pergunta foi a primeira, porque assim eu dou uma visão geral do que é um negócio digital para quem ainda está tendo o primeiro contato com isso. Então existem algumas formas diferentes de tráfego, etc. Não vou detalhar isso aqui agora, porque senão a gente vai perder a linha, tá? Muito bem, então você tem, tudo isso aqui faz parte de uma estrutura, ok? Tendo essa parte dessa estrutura, imagine que você construiu o seu produto de acordo com aquilo que eu ensinei na aula, certo? E essa estrutura é que ajuda você a ter a audiência, a sua lista, para que você possa fazer a pesquisa para essa audiência, para que você descubra qual produto vender. O que você vai fazer? Durante esse tempo aqui de autoresponder, aqui você, imagina que vou dar um zoom aqui, tá? Isso aqui é um zoom. Aqui, a sequência de autoresponder são vários e-mails que você vai mandar para a pessoa que está na sua lista, ok? Nesses e-mails, tá? Você vai fazer e-mails que você vai gerar valor, e-mails de relacionamento e também e-mails de venda, que vai levar para uma página de venda e tudo mais. Com isso, você faz vendas automáticas. Então, imagina, você construiu essa estrutura, certo? Então, daqui, né, do autoresponder, você leva
para as vendas. Certo? Então é assim que você faz venda automática. Constrói essa estrutura e aí vai atraindo gente, as pessoas vão se cadastrando, você vai mandando e-mail, vai se relacionando e vai fazendo vendas. Então é assim que acontece a venda automática. É claro que, de novo, eu falei, esse não é o tema da aula, eu não estou explicando isso com todo o detalhe. A gente pode até marcar uma outra aula para falar isso com mais detalhes. Aliás, detalhadamente, bem detalhadamente, isso, na verdade, é exatamente isso que o curso Ultralista que eu comentei no webinário faz. Exatamente ensinar a construir essa parte toda. É o que o curso faz. Legal? Então, só uma pincelada aqui como é que se faz vendas automáticas, tá? E também o João Paulo pergunta que gostaria de saber como precificar um infoproduto para venda. João Paulo, de novo, isso aqui também vale uma aula exclusiva sobre preço, tá? Agora, o preço ele pode variar literalmente de zero, conteúdo a zero, cobrando zero das pessoas, a R$10, R$100, a 10, 20 mil reais. O que você vai vender aqui na ponta, né, não importa que esse negócio digital, importa de quanto valor gera para a pessoa. Então, estrategicamente, você pode decidir, por exemplo, vender produtos de R$100, de R$200, de R$300, mas você também pode fazer todo o engajamento, construir seu negócio todo para vender produtos de R$10 mil. O que acontece é que é uma decisão estratégica. Primeiro você precisa saber se você quer se posicionar com produtos de 100, 200, 500 reais ou se quer se posicionar com produtos de 10 mil reais. A verdade é que ao longo do tempo você vai construir uma gama de produtos que vai atender diversos preços, tá? De novo, vale uma aula para explicar essa questão da precificação. Mais importante, contra a intuição do mercado que mais barato vende mais, isso não é verdade. Existem casos que eu conheço onde a pessoa tinha um produto de 40 reais que não vendia. Quando botou o mesmo produto a R$1.000, se disparou as vendas. Então, não é uma questão de valor monetário, mas o que importa é o valor percebido pelas pessoas. Como você faz isso? Através de uma técnica conhecida como oferta irresistível, com técnicas de persuasão e tudo mais, que, de novo, seria tema de uma outra aula que, eventualmente, eu posso combinar e fazer essa aula com você. Tá legal? Muito bem. Delmar pergunta, gostaria de saber se haveria liberação da gravação posteriormente. Pois bem, junto a esse vídeo existe um link para você assistir a reprise já editada e diminuída do webinário, tá bom? O Delmar ainda continua. O curso que vocês estavam oferecendo ontem após a aula seria um pontapé inicial na criação de um infoproduto? Ou seja, a partir da criação da lista, eu começaria a desenvolver as pesquisas para a criação do infoproduto? É isso mesmo? Pois bem, lista é o coração dos negócios digitais. Okay? Não é à toa que é o primeiro capítulo aqui do livro Negócios Digitais, é sobre lista. O curso que eu comentei no webinar realmente monta toda essa estrutura, o curso faz exatamente isso. Ensina você a escolher um nicho no começo de tudo, ensina você a trabalhar seu avatar, a construir a sua isca digital, a preparar a sua página ou blog conectada ao sistema que gerencia tudo isso, com os e-mails de autoresponder, o tráfego até essa estrutura e vendas. E aí vendas tanto como afiliado, quanto como produto próprio, que a gente chama no mercado como produtor. Então, as duas, tá? A venda das duas formas. É isso que o curso Ultralista faz. Né? Mas, enfim, o que ela faz é esse esquema que o Ultralista faz. É isso aqui que você precisa construir para que você aplique a pesquisa, para que você possa criar a sua máquina de vendas pela internet e vender de uma forma automática, tá? Que foi a pergunta do João Paulo anterior. Legal? Muito bem. Venho estudando marketing digital há vários anos, mas ainda não consegui dar no pontapé inicial. Foi tão difícil assim para você no começo? O que você faz para realmente sair do zero, da estagnação? De novo, ainda continuamos com o Delmar aqui. Delmar, é arregaçar as mangas e fazer entrar em campo. Uma dica, segue uma única linha e aprende a fazer bem feito essa linha. Tem muita gente que estuda muito material no mercado que acaba se perdendo. Ouviu falar isso, ouviu falar aquilo outro, enfim, e aí fica louco, né? Então segue uma única linha, um método preciso, de início ao fim, e vai aprendendo, vai praticando. A métrica mais importante no começo da jornada é saber quanto você aprende, tá? E aí, conforme você vai praticando o método, você vai percebendo alguns pontos cegos, algumas lacunas para preencher e vai buscando conhecimento específico sobre aquilo. Por exemplo, você construiu toda a estrutura. E aí você descobriu que, na verdade, a sua isca digital não está legal. Ok, então você volta lá em isca digital e aprende a fazer uma boa isca digital. De repente você fez tudo direitinho, está atraindo um monte de gente, mas não está vendendo. Opa, peraí, a falha está aqui na oferta irresistível. Então vamos aprender um pouco de copywriting, que é a redação persuasiva, redação de vendas, para poder fazer isso melhor, mostrar mais valor do seu produto para as pessoas. De repente você tem tudo prontinho, mas não está chegando gente. Peraí, então vamos investigar tráfego. E aqui existe um mundo à parte, o mundo do tráfego, várias formas. Você quer fazer tráfego pelo Facebook? Então vamos estudar tráfego no Facebook. E assim por diante. Mas conheça uma linha principal para seguir. Siga um método, uma linha. E a partir daí, quando você
percebeu como uma coisa está conectada com a outra, aí sim você busca, volta, olha para trás e vê qual é a lacuna que você precisa preencher naquele momento. O erro é querer fazer tudo ao mesmo tempo, vender vários produtos, nada. Foco, segue um método, uma linha, um mentor e vai seguindo até você vai ir se soltando e destravando, tá bom? Gente, eu tô falando uma pergunta do Delmar, provavelmente é uma pergunta para muita gente. Lembra que eu falei no webinário sobre inteligência coletiva? É exatamente isso. Esse questionário, embora são perguntas individuais, a pergunta para um serve para muitas outras pessoas, tá bom? Então não fique só atento à sua pergunta, caso você tenha respondido. Fique atento a todas as perguntas, afinal, é isso que se trata inteligência coletiva. Você aprender com os outros também, legal? Muito bem. O Antônio Carlos, o que faltou na aula, né? Falar um pouco sobre ferramentas utilizadas durante o processo. Bom, Antônio, eu não sei se você está falando das ferramentas para fazer as pesquisas, como eu falei. Eu uso uma chamada SurveyMonkey, mas você também pode usar uma do próprio Google, do Google Drive lá, de formulários, acho que chama Google Spreadsheet, eu não me lembro agora exatamente o nome, mas é gratuito, você pode utilizar aquilo, certo? Também tem para dar a aula, né, com ferramentas de webinário. Eu usei uma chamada GoToWebinar quando eu criei o Ultralista. O último webinário eu dei utilizando uma ferramenta chamada Webinar Jam, ok? Que encapsula, incorpora o Google Hangouts, tá? E existem ferramentas que dão suporte a essa estrutura. Por exemplo, o gerenciador de lista, existem duas nacionais, apesar do nome, que é o ClickMail e o Leadlovers, que dão suporte para isso. Mas existem outras ferramentas internacionais, como o MailChimp, GetResponse, Infusionsoft, que é uma que eu utilizo, só que Infusionsoft é uma ferramenta muito complicada para quem está começando. Não recomendo, recomendo ferramentas mais simples para quem está começando, ok? Muito bem, mas, de novo, eu percebi que muita gente está com dúvidas sobre essa questão de ferramentas, então eu devo marcar uma nova aula em breve para falar especificamente sobre ferramentas, combinado? A Val comenta: a minha maior dificuldade é criar uma lista de leads com pouco dinheiro, pois no momento estou totalmente descapitalizada. Pois bem, Val, eu recomendo você procurar no meu canal do YouTube, ou mesmo aqui no livro Negócios Digitais, e ler os capítulos do Samuel Pereira e também do Ramon Tesman, que fala sobre audiência orgânica. O Samuel Pereira fala sobre SEO e audiência orgânica através do Google, e o Ramon Tesman dá dicas de como você consegue audiência orgânica através do Facebook. Legal? Ainda existem, aqui não está no livro, mas tem técnicas para YouTube e tudo mais. Então tem isso aqui no livro e tem também nas Top Sacadas, na série que eu estou fazendo, que está no meu canal do YouTube, que é o canal do Conaed, tá? Se você não se inscreveu, aproveite agora esse momento, pausa esse vídeo, procura lá no YouTube o canal do Conaed e se inscreva. E aí você volta algumas top sacadas, eu não me lembro o número agora de cabeça, para descobrir qual é que eu estou falando sobre audiência orgânica de Google e de Facebook, tá? Lá existem várias sacadas para você utilizar, tá bom? Muito bem, eu não estou complementando isso aqui agora porque realmente tráfego é um mundo muito vasto, eu precisaria de muito mais tempo para explicar com mais calma essas coisas. Bom, a Val continua. Antes de mais nada, quero dizer que a aula foi maravilhosa, muito elucidativa e que conseguiu me levar a comprar o Ultralista. Algo que sempre sinto falta é uma aula que ensine realmente a atrair tráfego orgânico. Tenho certeza que ajudaria muito aqueles que estão tentando começar como eu. Legal! Então, além das top sacadas, Val, legal sua sugestão aqui. Vou encaminhar aqui e colocar na fila a aula sobre tráfego orgânico para ajudar as pessoas que estão precisando aprender sobre isso. Combinado? Muito bem, mais um questionamento aqui. A Débora fala que faltou descrever os principais fatores motivacionais que lhe deram a coragem de se posicionar como uma autoridade em determinado assunto. A maior riqueza que temos é a informação, mas o que selecionar dentre tudo o que já vivemos ou pouco que sabemos que possa agregar valor, solucionar problemas? Minha visão está ainda um tanto nebulosa, com o tempo encontraria a chave. Legal, Débora. Eu costumo dizer que, só um instante, vou mudar aqui, quer ver a mágica? Pronto, mudei. Então, para você ter que assunto, que informação utilizar, primeiro de tudo, você precisa ter paixão por aquilo. Na verdade, sem você ter essa coisa que te move, te dá energia positiva, você não vai conseguir chegar lá. Então, quando eu falo em paixão, é paixão por 4 coisas. Então, que paixão, escolhi vermelho de propósito, paixão ou por ensinar alguma coisa que você já tem a excelência naquilo, ou ensinar alguma coisa que você tem a paixão por aprender aquilo, ou alguma coisa, uma paixão que você quer pregar, alguma coisa que você queira pregar, ou alguma coisa que você queira ganhar dinheiro com aquilo. Mas é importante que você tenha uma paixão nisso tudo. E aí essa é a primeira parte. A segunda parte é saber se você tem habilidade nesse ponto que você tem paixão. Se você não tem habilidade, aí você precisa suprir isso de 2 formas. Ou você busca capacitação, ou você busca parceria com alguém que tem aquilo. São formas de você suprir a habilidade. E por último, você precisa saber se isso tudo
tem demanda no mercado, se há dinheiro no mercado, se as pessoas pagam por aquele tipo de conhecimento, certo? Para fazer isso, por exemplo, você pode ir até uma ferramenta chamada Google Planner, melhor dizendo, Google Keyword Planner, que é uma ferramenta gratuita onde você vai lá e descobre o volume de buscas que as pessoas têm no Google sobre determinados temas. Essa é uma dica para você saber se existe bastante procura por aquilo. Quer sem usar ferramenta, sem nada? Vai lá no Google e digita um tema específico. Se tiver muito anunciante ali, são aquelas postagens patrocinadas do lado direito ou as primeiras no topo, significa que esse nicho é quente, que esse tema é quente, porque as pessoas não vão anunciar se as pessoas não comprarem sobre aquilo. Então é uma forma de você descobrir se há demanda daquilo. Não vou me delongar aqui, mas enfim, começa por aqui. E sempre importante, você citou a palavra informação. Informação pela informação não vale nada, o que importa é a solução para as pessoas. Então só saber as coisas, por exemplo, eu não preciso saber como é que chega a energia aqui na minha tomada. Eu simplesmente ligo meu aparelho ali e sei que ele começa a funcionar. Eu não preciso entender como é que se gerou energia elétrica lá na represa, que teve a usina, etc., que foi transmitida até aqui, nada disso. Eu só preciso saber que para eu ligar esse computador, eu ligo ele na tomada e funciona. Então, as pessoas precisam de solução, não de informação. Ficou claro isso? Então, no mundo das informações, você precisa saber quais são os problemas das pessoas e entregar para elas exatamente o que elas precisam, que foi, inclusive, o tema do webinário que eu apresentei. Legal? Então, para ter motivação, trabalhe na sua paixão. Legal? Outra pergunta da Débora é: em quantos % aumentou o número de empreendedores digitais no Brasil desde que começastes? Bom, Débora, na verdade não sei essa resposta precisamente, mas aumentou muito e vai aumentar muito mais ainda. Na verdade, cresce exponencialmente isso. O mercado tem crescido, assim, multiplicado por 10, eu diria, mais ou menos, todos os anos. Essa é uma informação informal, mas eu diria que é bem por aí, tá? E vai estar multiplicando e multiplicando, porque é um caminho sem volta. Evidentemente, negócios digitais é uma forma muito mais inteligente de se fazer negócios. As pessoas estão na internet, as ferramentas são mais baratas, você tem acesso a diversas estratégias que contribuem para que você consiga ser bem sucedido sem sair de casa ou trabalhando em qualquer lugar do mundo. Olha só que maravilha. Então é uma forma muito mais inteligente, vai crescer e vai crescer muito. Então é importante começar agora. Se você demorar muito, o tempo passa e você não chega lá. Eu costumo dizer que um mês nos negócios digitais equivalem a um ano lá fora. Portanto, um ano de trabalho com negócios digitais é como se fossem 10 anos no mercado tradicional. Isso é uma vantagem para você que está construindo um negócio, mas também é uma desvantagem caso você esteja parado sem fazer nada. A Gabriela questiona: o conteúdo apresentado pode ser aplicado apenas em mídias sociais, sem listas de e-mail? Pode, na verdade pode, mas eu não recomendo. Afinal, lista de e-mail, que foi o que eu desenhei aqui antes, é um patrimônio seu, é um ativo seu. Com o tempo você vai aprimorando cada vez mais e aquilo vai rendendo cada vez mais para você. Mídias sociais não são suas. De uma hora para outra, o Google, o Facebook, o YouTube, por exemplo, pode mudar as suas políticas e literalmente da noite para o dia desabar o seu negócio. Agora, a lista de e-mails, você é o proprietário, o terreno é seu, você constrói casa própria em terreno próprio e não em terreno alugado, que são as mídias sociais. Nas mídias sociais, as pessoas estão lá para interação social e não para fazer negócios. Então, o ideal é você tirar as pessoas das mídias sociais e levar para um ambiente mais propício para você fazer negócios. As pessoas que vão até o seu ambiente, elas são muito mais engajadas que as pessoas que estão nas mídias sociais apenas. A técnica que eu te apresentei sobre construção de infoproduto funciona para aquelas pessoas que são eventualmente seus futuros clientes. As pessoas que estão nas mídias sociais são mais difíceis de se tornarem seus clientes. Agora, as pessoas que estão na sua lista estão muito mais engajadas. A chance de se tornar um cliente é muito maior. O Juan comenta aqui na questão: o que você menos gostou da aula? Ele fala assim: só do início que teve alguns chatos, mas depois se convenceram que você é autêntico. Bom, Juan, obrigado pelo seu feedback, mas é o seguinte, deixar claro para você e para todo mundo, sempre vai acontecer isso, sempre. O fato é que ninguém consegue agradar a todo mundo. Ninguém até hoje na história do mundo agradou a todo mundo. Então não sou eu que vou agradar a todo mundo e não é você que vai agradar a todo mundo. Então tá tudo bem, saiba apenas que as pessoas são diferentes e que as pessoas têm opiniões diferentes e está tudo bem, saiba lidar com isso. Vou te desenhar um negócio aqui importante, vou de novo fazer aquela mágica de trocar o slide aqui, olha lá, hein? Legal isso, não? Bom, enfim, olha só, num ciclo de vendas, é mais ou menos assim que funciona. É como se fosse um funil, é por isso que a gente chama de funil as coisas, tá? Então, normalmente, cada empresa tem um processo de vendas em que a primeira camada aqui é a camada da prospecção. Então, você atrai as pessoas do mundo todo aqui para dentro do seu funil. Só que nem todo mundo que você atrai são qualificadas para se tornar o seu cliente. Por isso que tem uma segunda camada chamada qualificação. De repente você trabalha, por exemplo, com investimentos.
Só que você ensina as pessoas a investirem na bolsa, que precisa que a pessoa tenha um perfil mais arrojado. E você atraiu pessoas interessadas em investimentos, mas que tem um perfil moderado ou um perfil conservador. Então essa pessoa, embora tenha atraído, ela não se qualifica a se tornar seu cliente. Depois existe um terceiro camada, que é a camada de desenvolvimento. Ou seja, é quando as pessoas que são qualificadas estão ali em negociação, entra, não entra, tá tirando todas essas dúvidas. E finalmente existe a camada de fechamento, onde a pessoa se transforma o teu cliente. Legal? Então é um funil, assim é normal. Tem pessoas que a gente atrai até a gente que simplesmente não vão conectar com o que a gente tem para oferecer. E tá tudo bem. E é isso, a palavra é essa, conexão. No marketing, o grande segredo do marketing é você atrair as pessoas com quem você quer conversar e repelir as pessoas com quem você não quer conversar. Então a minha dica é, seja você mesmo. E aí você vai atrair as pessoas que gostam de te ouvir e vai repelir as pessoas que não gostam de te ouvir e tá tudo bem, tem espaço para todo mundo. Combinado assim? Fique ligado porque eu vou continuar esse desenho com outra pergunta depois mais pra frente, tá bom? E o Juan continua aqui com mais um comentário. No meu caso pessoal, eu acho muito difícil porque trabalho com turismo. Juan, só para você saber, eu entrei nos negócios digitais por causa do turismo, para aplicar em turismo. Na verdade, eu tinha uma empresa de intercâmbio e uma agência de viagens, então eu ia aplicar nisso. E fiz algumas amizades desse nicho que hoje trabalho, inclusive ainda com parte de turismo, usando negócios digitais. Então não é uma questão de nicho. Se as pessoas estão na internet, serve. Essa estrutura, tudo que eu estou falando aqui serve, tá? Então não fique com essa crença limitante que o seu nicho não serve. Aqui na pergunta, o que menos gostou da aula, o Adilson fala assim, ó, não respondeu a pergunta que eu fiz e deu risada. Pois bem, aí ele fez a pergunta aqui, eu acho que foi essa mesma pergunta que ele fez durante a aula. Como faço para atrair mais pessoas usando um blog? Pois bem, Adilson, na verdade essa pergunta, ela não é só uma aula para explicar isso não, eu precisaria de um curso inteiro. Afinal, existem técnicas, estratégias muito poderosas sobre atrair pessoas através de blog, tá? Então eu vou falar aqui em linhas gerais algumas coisas para você ter em mente. Não tenho a pretensão de te explicar tudo agora. Muito bem. Primeiro, encare seu blog como um repositório de conteúdo de valor para as pessoas. Em que o seu público-alvo, o seu avatar, chega ali e fala, nossa, isso aqui tem coisa legal. Essa é a primeira coisa que tem que se encarar o seu blog. Segundo, existem técnicas chamadas de SEO, que é um nome talvez em português seja de otimização para ferramentas de busca, onde as pessoas que buscam no Google e tudo mais podem encontrar você lá, tá? Então aprenda sobre essa técnica chamada SEO. E além disso, existem outras formas de tráfego para você conduzir pessoas até seu blog. Você pode usar o Facebook para conduzir pessoas até seu blog. Você pode usar o YouTube para atrair pessoas até seu blog. Você pode comprar anúncios em portais. Existem diversas formas. Mas então fique com isso em mente. Primeiro, então, o blog, conteúdo, um repositório de conteúdo de valor. Segundo, técnicas de SEO. E terceiro, utilizar mídias sociais para você poder atrair público até seu blog, tá bom? E o Juan ainda comenta que o nicho dele é de música e o objetivo dele é aumentar o número de fãs da fanpage e de pessoas no blog que ele está montando. Legal, Juan, então novamente eu sugiro que você primeiro leia o livro Negócios Digitais, pois há capítulos que falam sobre essa parte de audiência orgânica, que é o que você está precisando, e busque lá no meu canal do YouTube, no canal do Conaed, as top sacadas que tratam sobre isso, tá bom? Ah, e antes de continuar, na verdade eu abri esse vídeo com o que eu vou falar agora, eu esqueci de comentar com você antes. Por acaso você ficou curioso quantas pessoas falaram que a aula valeria R$1.000? Pois bem, eu também estava curioso e antes de começar essa gravação eu contei. Então, para que você saiba, foram 53 pessoas, precisamente, que falaram que a aula valeria R$1.000. Isso das pessoas que estavam ao vivo, tá bom? Curiosidade satisfeita? Vamos aqui para a próxima pergunta, que é a pergunta do Felipe. Eu perguntei, o que mais gostou da aula? Ele falou o seguinte, a aula é inteiramente clara e objetiva. O que me chamou a atenção especificamente foi o fato de poder entregar a primeira versão do produto através de aulas ao vivo, hangouts e posteriormente empacotar no sistema tradicional com área de membros, etc. Em resumo, a aula de ontem deu segurança até para fechar parcerias com especialistas de nicho. Parabéns! Ótima sacada aí, Felipe. Então, de repente, estava explicando antes, né, para você ter paixão em ganhar dinheiro com aquilo, empregar aquilo, ensinar aquilo, aliás, em aprender aquilo, ou então coisas que você tem excelência, mas também você pode se apaixonar por negócios digitais e fazer parcerias com o especialista. E aí você é o especialista em negócios digitais, fazendo com parcerias com especialistas de nicho. Legal essa sacada aí, viu, Felipe? E aí eu perguntei, né, faltou algo na aula? E o Felipe respondeu, talvez falar mais no tempo entre a aplicação de uma pesquisa e outra. Pois bem, entre pesquisa 1 e pesquisa 2, uma semana é suficiente, tá legal? E aí você pode utilizar aí umas 2 semanas de pré-lançamento do seu produto e a pesquisa 3 é assim que a pessoa compra. Você pode inclusive cadastrar automaticamente o disparo de um e-mail para ela. Assim que ela comprou, você manda a pesquisa 3 para ela responder. E aí a pesquisa 4 é entre as aulas, que pode acontecer se você for dar uma aula por semana, então a pesquisa por semana, tá? Então
Esse é o tempo mais ou menos entre as pesquisas. O Felipe ainda comenta, essa estratégia com pesquisas funcionaria para entregar o produto de uma forma mais relâmpaga? E eu poderia aplicar essa mesma estratégia para entregar um e-book ao invés de videoaulas? Com certeza! Na verdade, o que eu ensinei aqui é você criar um produto, um infoproduto, que é um produto de vídeos para você empacotar primeiro em aulas presenciais, melhor dizendo, em aulas pela internet ao vivo e depois em vídeo, né, em um curso modular em vídeo. Mas nada impede de você fazer a mesma coisa e vender um e-book, ou até mesmo um treinamento presencial. Se de repente eu não quisesse vender o Ultralista que eu vendia naquela época, eu poderia fazer, quero te ensinar presencialmente, fazer um treinamento aqui de 2 dias intensivos sobre negócios digitais. Tá tudo bem. O treinamento vai ser certo dia lá de outubro, e aí quem quiser aqui o preço, se inscreva, compre sua passagem, reserve o seu hotel nesses hotéis nessa região, porque o treinamento vai ser nessa região, e venha fazer treinamento comigo. Ou seja, não importa se você vende cursos em vídeo, se você vende livros, se você vende e-book, se você vende treinamento presencial, nem nada disso, tá? A técnica é sempre a mesma. E ainda outra pergunta do Felipe. Para captar leads antes de fazer a pesquisa de mercado, o especialista poderia fazer um rápido vídeo solicitando que a audiência respondesse a rápida pesquisa e dar uma recompensa digital por isso, caso já tenha uma pequena audiência? Claro, Felipe, é uma ótima ideia, é uma ideia que eu não fiz ainda, mas funciona. Tá? Você precisa, de alguma forma, chamar a atenção do público, que é o público que vai ser seu potencial consumidor, e fazer com que as pessoas respondam à pesquisa. Tá valendo. Usar a criatividade realmente é uma coisa que para mim não tem preço. Legal, pode testar isso sim, tá bom? E só para encerrar aqui os comentários do Felipe. Acha que em quanto tempo é possível fechar a parceria, aplicar a pesquisa de mercado e validar com a pesquisa 2? E também, após validá-la, em quanto tempo conseguiríamos fazer o PPL, PL e lançamento? Bom, muito bem, na verdade, o Felipe está comentando aqui sobre assuntos do fórmula de lançamento, ele sabe do que se trata isso, provavelmente, tá? Então a pesquisa, rapidamente, porque é um linguajar bastante técnico para quem não conhece ainda. Rapidamente, a pesquisa 1 e a 2, ela pode acontecer na fase de PPL, tá? Na fase pré-lançamento. Que então pode acontecer aí antes do seu lançamento, aí, em torno de 3 semanas a 4 semanas antes de você fazer o lançamento propriamente dito. E aí você pode usar umas 2 semanas aí para pré-lançamento, abre o carrinho por mais uma semana, 5 dias, 2 dias, agora está mudando um pouquinho o mercado, tá? E aí depois entra na fase de entrega. Sobre a questão da parceria, aí vai de cada um, eu não sei se tem uma resposta boa para isso. É a habilidade de negociação de cada pessoa, pode ser que você consiga no primeiro dia, pode ser que você demore um pouco mais. Só saiba que quando você entende de negócios digitais, você fica sedutor. As pessoas ficam de olhos abertos, assim, encantadas com aquilo que você está ensinando para as pessoas sobre negócios digitais, tá? Então saiba que a chance de você fechar parceria é mais rápida com isso. Agora o Carlos Alberto, ele falou que, na opinião dele, o material de apoio ficou nota 10, que legal que você gostou, Carlos. E aí ele comenta, na realidade, observando o conteúdo ministrado, eu achei que não houve uma ligação mais adequada entre o conteúdo apresentado e o produto ofertado. Não sei se o resultado em vendas no seu curso foi o esperado, mas se houvesse um conteúdo de aula menos extenso, mais objetivo e um instrumento de ligação entre o conteúdo apresentado e o curso oferecido, pode ser que o resultado fosse melhor. Em minha opinião, eu estava muito cansado e não me interessei naquele momento, mas pode melhorar. Legal, Carlos, obrigado por esse feedback. Deixa eu falar para você, para quem está me ouvindo aqui, fazer uma confissão de bastidores. Eu não ia vender nada no webinário. A minha ideia, juro para você, era simplesmente entregar algum conteúdo matador, útil para as pessoas. Quando surgiu a ideia de fazer um webinário, que foi umas 4, 5 semanas antes do webinário, falou, quero fazer um webinário muito bom para as pessoas, animal para as pessoas, e não quero vender nada nem nada disso. Era essa a minha intenção com aquele webinário, não ia vender nada. Acontece que uma outra coisa é meu sócio tem me pressionado para subir o preço do Ultralista. Eu concordei, então vamos subir. Por quê? Porque, evidentemente, houve uma inflação, as coisas estão mais caras, porque a gente precisa pagar nossas contas e tudo mais, e o curso vale mais do que isso e tudo mais. Aí, então, resolvemos subir o preço do Ultralista e a gente vai subir aos poucos até chegar no valor bem mais elevado do que está hoje. E aí, do que mudar por mudar o preço, eu falei, peraí, já que a gente vai fazer um webinário, por que a gente não aproveita esse momento para a gente fazer a transição de preço? Assim, a gente consegue privilegiar as pessoas mais engajadas com a gente. Essas pessoas têm uma última chance de adquirir por um preço mais barato. O Marcelo falou, tá bom, legal, beleza. E foi assim que a gente fez. De última hora, eu coloquei o produto para vender, não era essa a intenção. Acredite ou não, os resultados de vendas foram melhores do que eu esperava. Eu não esperava, depois de um webinário tão extenso, vender tanto, sem ter um script de venda, sem preparar nada, que a gente ia vender tanto quanto a gente vendeu. E desde então, desde aquele webinário, eu estou transitando os preços. Eu descobri que tinha muitos vídeos de vendas, eu precisei regravar vários vídeos,
Então agora eu regravei, agora está prontinho para virar chave, então eu estendi o preço antigo e aqui junto a esse vídeo existe um computador lá que fala quando vai mudar o preço, tá bom? Então quem não aproveitou pode ainda aproveitar junto a esse vídeo abaixo para que você consiga o Ultralista por um preço que nunca mais vai ser comercializado porque ele vai subir, tá bom? Em todo caso, Carlos, muito obrigado pela sua preocupação, mas juro, eu não ia vender nada, era simplesmente conteúdo puro e simplesmente juntei uma coisa com a outra e acabei fazendo uma oferta de última hora lá, sem nenhuma intenção de nada. E deu certo, ainda bem que deu certo, eventualmente poderia ser que vendesse mais, seguindo o que você comentou aqui. Eventualmente não, Carlos, com certeza venderia mais se fosse um webinário de vendas. Não foi um webinário de vendas. No webinário de vendas nós usamos outras técnicas que acabam aumentando ainda mais a conversão. Mesmo assim, o resultado foi mais do que o esperado naquele dia, tá bom? Obrigado, vamos agora à próxima pergunta. Agora a pergunta do Vanderlei. Para iniciar minha pesquisa, posso usar minha pequena lista de amigos e familiares? Legal, pode, mas o ideal é que você utilize com pessoas que vão comprar de você. Se os seus amigos e familiares são seus potenciais clientes, maravilha. Se não, eu recomendo que você use toda aquela estrutura que comentei aqui antes, no começo desse vídeo, para que você possa construir sua lista e então fazer a pesquisa junto a essa lista. Legal? Combinado assim? Agora a Renata, eu perguntei para ela o que ela menos gostou da aula, ela falou que foi um pouco longa. Na verdade, isso aqui foi geral. Muita gente falou que foi muito longa, etc. Legal, pessoal, agradeço o feedback e vou procurar cuidar mais do tempo. Mas, de novo, uma confissão de bastidores. Eu juro que eu não me dei conta de quanto tempo demoraria a aula. Eu só me preocupei em entregar o melhor que eu podia sobre aquele assunto da forma mais completa possível, passo a passo. Não interessava se ia durar 8 horas, se ia durar 40 minutos. E simplesmente eu queria entregar tudo, não deixar faltar nada. Então você tem a chance agora de acompanhar a reprise, caso você não tenha conseguido assistir tudo de uma vez. Outra coisa importante é o seguinte, numa aula ao vivo é uma chance de interação com as pessoas. Então evidentemente demora mais, porque é o momento de você estar ali interagindo, recebendo feedback, compartilhando um pouquinho mais, entendendo um pouquinho mais a inteligência coletiva. É diferente num curso ou num vídeo como esse, que a gente pode cortar, fica muito mais fácil, esse vídeo será cortado. Ou num curso onde você estrutura primeiro tudo direitinho, faz as coisas extremamente bem planejadas, pode editar e tudo mais. É claro que também é possível planejar uma aula ao vivo, é claro que é. Mas enfim, talvez eu tenha sido ingênuo. A minha ideia era realmente entregar um conteúdo completo para as pessoas, sem importar muito quanto tempo isso demoraria. Aí eu pergunto aqui para a Renata, faltou algo na aula? Se sim, o quê? E ela responde, faltou o suficiente para me deixar curiosa para comprar o curso. Legal, Renata. Como eu falo, o tema da aula era sobre como criar um infoproduto do zero. Não era um tema da aula como montar seu negócio, como vender seu produto pela internet, nem nada disso. Era como criar, como definir e criar o seu infoproduto. Então foi isso que eu cobri. Legal? E agradeço você aí que se tornou aluna do Ultralista. Espero que isso traga ainda mais clareza, mais luz no seu caminho aí de sucesso com os negócios digitais. Agora, Rosilane. Lembrando, pessoal, que eu estou pulando várias pessoas, tem vários elogios ou pessoas que deixaram em branco aqui, então estou trazendo perguntas e respostas que parecem fazer mais sentido no âmbito geral para todos, tá bom? Então a Rosilane falou que a aula deu um melhor direcionamento do que é realmente um infoproduto, legal, e achou que eu fosse realmente criar na prática um infoproduto. E aí pergunta, de fato, como criar um infoproduto? Como fazer um e-book? Pois bem, Rosilane, eu não entendi a pergunta, tá? O que é criar na prática, tá? Basicamente, eu tentei criar na prática. Se eu pegasse aquela aula, por exemplo, encapsulasse em vídeos e vendesse como um produto, estava pronto o produto. Simplesmente estava pronto o produto. Agora, talvez, você perguntou aqui sobre o e-book, talvez você queria aprender a fazer um e-book e não um curso modular, tá? Nesse caso, seria uma outra aula. A aula foi especificamente sobre um curso em vídeos, primeiro em aulas ao vivo pela internet e depois fazendo em módulos de vídeo, certo? Um e-book, eu tenho uma aula lá no Ultralista especificamente sobre esse assunto. Exclusivamente, início ao fim, como construir um e-book para vender. Eventualmente, eu posso também fazer uma aula mais específica de como construir um e-book, tá? Mas como eu falo, naquela aula eu estava criando um outro tipo de infoproduto, que é um infoproduto em vídeo.